Bem, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é André Perfeito. Eu fiquei muito feliz com o convite aí da Aberj para falar a todos os associados e todas as pessoas próximas, né, da associação a respeito do cenário econômico, né. Vou me apresentar rapidamente, né. Eu sou economista-chefe da Necton Investimentos, né. A Necton é uma corretora relativamente nova, né? Na verdade, ela surge da fusão de duas corretoras muito tradicionais, né? Ela surge da fusão da Spinelli, né, que existe desde a década de 50, 60, que sempre teve um pé muito forte no varejo, né? Desculpe. Um pé muito forte no varejo, clientes, pessoa física, e da Concórdia, né, que sempre teve ligado muito ligado à família Furlan, né, ou seja, do grupo da Sadia, e por conta disso daí tinha muito cliente institucional, né? Então surgiu uma oportunidade, uma sinergia muito grande entre as duas e se juntou, já tem 1 ano e 6, 7 meses que tem essa bandeira Necton. Hoje em dia a gente dá para falar sem medo de errar que nós somos uma das maiores, talvez a maior, né, corretora independente, né, ou seja, não ligada à instituição bancária ou outra instituição financeira do país. Temos em torno de 40 mil clientes ativos, né? E alguns bilhões de reais de ativos não sob administração, né? Mas que está sob a nossa custódia, né? E lá eu sou, além de ser economista-chefe, eu sou head da área de análise, né? Ou seja, eu faço toda a parte de projeção macroeconômica, né? Então todas as variáveis envolvendo PIB, juros, inflação, câmbio e por aí vai, sou eu que sou responsável. E eu sou sócio também da corretora. Então a gente tem uma situação onde lá na minha equipe, né, eu tenho uma equipe com 7 analistas, tanto fundamentalistas quanto grafistas, e mais um economista que me auxilia, né? E o que eu vou falar nessa próxima meia hora, aí depois a gente abre, né, para perguntas, né, para alguns questionamentos, é a respeito da dinâmica econômica de 2020, pensando um pouco para 2021. E eu vou amarrar isso muito em cima da discussão sobre a taxa de juros, né? A gente vai ter aí acho que isso é um preço-chave, né, para todos nós aqui que operamos no mercado de capitais, né, sem dúvida nenhuma né? Então, a partir dela, a gente vai começar a discutir algumas coisas, né? Primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma conta de padeiro. O economista adora uma conta de padeiro, que é mais ou menos estimar o tamanho do buraco que a gente vai se meter em 2020, né? Então vamos lá, vai. O PIB de 2019, né, a soma em reais do PIB do ano passado foi mais ou menos 7,3 trilhões de reais. Você soma tudo que foi produzido o ano passado. Se você tirar, né, do 7,3, vamos assumir que entre indas e vindas dessa pandemia, né, a gente vai perder um mês. Um mês vai ter virado fumaça, seja porque teve quarentena, seja, enfim, por uma série de razões, né? Entre indas e vindas, a gente perde um mês. Um mês dá 1/12, que dá mais ou menos 8%, que dá mais ou menos 600 bilhões de reais. Então, esse é o primeiro número que eu queria colocar aqui na mesa, né? O governo federal terá que, para tentar fazer vamos dizer assim, deixar no 0 a 0, se ele quiser deixar no 0 a 0, ele vai ter que colocar 600 bilhões de reais da economia. E quando eu digo colocar, é literalmente colocar, né? Não é via crédito necessariamente, não é via outros instrumentos. Seriam instrumentos tipo realmente voucher, esse tipo de coisa, né? Isso para deixar mais ou menos no 0 a 0 a economia brasileira. Bem, a gente sabe que não vai ter esse efeito, a gente sabe que não vai ser feito dessa forma, né? O que a gente tem aí, então, é uma discussão aqui. A economia colapsou, né? Desacelerou fortemente. E, infelizmente, né, eu odeio fazer essa brincadeira, mas ela serve muito para ilustrar. Infelizmente, a boa notícia é que está ruim, né? O fato da economia estar desacelerando fortemente é o que está permitindo, entre outras coisas, aí uma queda da inflação, e essa queda da inflação está se traduzindo em juros mais baixos. E a gente tem visto aí uma estrutura, um ritmo de cortes bastante relevante da autoridade monetária, né? A gente está hoje em dia estava em 3%, cortaram 75 pontos base, está em 2,25% a taxa de juros no Brasil. E, ao que tudo indica, né, levando em conta a leitura da ata, né, que foi recentemente divulgada,
eu acho que eles vão cortar um pouco mais a taxa de juros. Deve ir aí até 2%, 1,75%. Né? Todo mundo imagina que vai ter mais um corte, mas um corte com uma magnitude menor do que o anterior. Né? Em linhas gerais, é isso que se espera aqui agora. Agora, né? Isso é uma expectativa que pode alterar rapidamente. Né? Se os dados econômicos piorarem muito mais, vai acabar cortando mais os juros. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte, né? O Banco Central, eu acho que ele está sendo pressionado a fazer mais do que deveria, na minha opinião. Eu acho que ele está cortando muitos juros, e esse corte de juros não tem efeito prático. Eu acho que ele está cortando os juros, por assim dizer, meio que como um WO, ou seja, como o Ministério da Economia não pode ou não quer, e aí a gente vai discutir isso rapidamente, injetar mais dinheiro, ele mesmo, né? E não é que ele não está fazendo pouca coisa, não é disso que se trata. Eu acho que ele está fazendo bastante, mas teria que ter mais estímulos da parte fiscal, né? Como não está tendo tanto por ali, e olha que a gente vai gastar bastante dinheiro esse ano, vai sobrar para o colo do Banco Central fazer o que o Ministério da Economia não está ou não pode fazer, não quer ou não pode, né? E tem um bom motivo para isso acontecer, o Ministério da Economia. Eu estava brincando antes aqui com o Jorge, que no meio dessa confusão toda que a gente está metido, os dois lados da discussão, os dois lados têm razão e nenhum está certo. Qual que é a questão? O ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele é um homem que é liberal até a medula, né, no coração. E qual que é a discussão liberal no momento que nem esse? Ele espera, de um lado, que a economia por si só lamba as próprias feridas, por assim dizer, né? Ou seja, descubra, né, formas de alocação mais eficiente. Esse é um receituário profundamente liberal, né? Isso daí orienta ele. Tanto é que naquela reunião que teve, que foi divulgada, né, ele fala ali, sem menor constrangimento, ele está certo. Né? Se o governo ajudar as empresas grandes, ele vai ter o dinheiro de volta. Se ele ajudar as pequenas, ele vai perder dinheiro. Né? Então, isso daí meio que já coloca um pouco o sentido, talvez, da atuação do ministro Paulo Guedes. Né? Mas, mais do que isso, acho que o Paulo Guedes ele tem entrado num jogo que é o seguinte: de nada adianta você jogar o juro para baixo, né? Ponta curta, a Selic, para baixo, se eu criar uma situação tão ruim da parte fiscal que a parte longa da curva suba. Né? Então, o gesto todo do Paulo Guedes é no sentido de evitar que a curva fique mais inclinada. Esse é o sentido. Né? Se ele está conseguindo fazer isso, se ele for responsável por isso, né? Tem uma discussão grande se de fato os instrumentos monetários estão funcionando de maneira adequada, né? A gente tem aí uma situação onde necessariamente ele vai ajudar menos no momento presente para tentar ancorar as expectativas futuras de tal sorte que a curva de juros não empine, né? Porque se empinar, aí a iniciativa privada não vai conseguir fazer nada, porque ela teria que pegar dinheiro a taxa mais longa, né, para investir, né? E aí desorganiza tudo e por aí vai. Então, eu acho que é esse o jogo que o Paulo Guedes está fazendo, de tentar manter o futuro sob controle, por assim dizer. Só que assim, esse futuro sob controle, né, acaba forçando que a parte curta dos juros, né, caiam, né, porque caiu no colo do Banco Central fazer isso. Só que, né, o instrumento, por mais que exista um esforço gigantesco do sistema bancário e da indústria financeira de forma geral, de gerar esse processo de ajudar a sociedade, né? A gente sabe que os mecanismos de transmissão da taxa Selic para a sociedade como um todo estão obstruídos, né? E não por outro motivo, né? Seria ingenuidade esperar do sistema financeiro, do sistema bancário privado, outra atitude. O fato é, o nível de incerteza aumentou radicalmente, né? Então, o custo de dar dinheiro, por mais que de repente até esteja até em termos absolutos, em patamares menores do que era praticado antes, né? Mas isso é derivado de uma queda brutal da taxa Selic, né? Mas esse nível de taxa de juro não é suficientemente baixo para gerar os efeitos desejados no curto prazo, que seria o investimento ou consumo. Então, o instrumento estando obstruído, né, seria desejável, né,
que os bancos públicos, por assim dizer, tivessem uma atuação mais forte. E até vai ser, né, está sendo discutido, já foi discutido, na verdade, no Congresso, formas do BNDES se comprometer mais fortemente com dinheiro emprestado e por aí vai. Porque esse que é o canal. Não é da natureza dos bancos fazer de outro jeito, por mais que eles estejam já fazendo bastante, né? Eu estou lá na corretora, né, na Necton, além da parte de análise de mercado que eu tenho, eu também tenho uma área que é a Necton política, né? E a gente tem feito uma série de lives discussão não, uma conversa, né? Com o presidente da Febraban esses dias, e a ideia é essa mesmo, né? Os bancos estão ajudando, mas é que tá, o nível de ajuda que os bancos podem dar numa situação que nem essa é limitado, né? A imagem que eu faço aqui, imagina que você é um padeiro, né? E aí teve uma guerra, né? E aí nessa guerra o preço do trigo dispara. Você até num ato patriótico, né? De bons sentimentos nacionalistas, né? Pode até querer vender o pãozinho ao mesmo preço que era praticado antes, ou seja, você está amargando prejuízos, ou com uma margem de lucro menor, que seja, né? Só que, apesar de ser esse esforço teu, o nível de preço do pão pré-crise ou pré-guerra, no caso desse meu exemplo aí, né? É muito elevado para o nível de consumo, para o nível da demanda corrente. Então não adianta nada, não adianta muito pouco. Então, essa parte da discussão acho que é importante para a gente começar a colocar alguns pingos nos is aí da nossa discussão aí sobre 2020. Bem, a respeito do Necton Política, já deixo o convite aqui, aproveitar o espaço. Amanhã vamos falar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, vai ser às 11 horas da manhã. Então é só entrar na página nossa no YouTube, né? Se inscreve, deixa o joinha lá, porque aí te avisa, né? Amanhã às 11 horas. Mas a gente já falou com muita gente, já falou com secretário de Estado, já falamos com o Mansueto, já falamos com gente do Centrão, Aguinaldo Ribeiro, vamos falar, por exemplo, com o Kassab na outra semana, já falamos com o Sérgio, com o Rodrigo Maia, já falamos com o Gilmar Mendes, estamos falando com muita gente, tem um conteúdo lá, enfim, fica aqui minha propaganda aqui no meio do nosso bate-papo. Então, os bancos, né, eles são com o canal de transmissão obstruído. E aí o que acontece é o seguinte, o Banco Central tem que jogar os juros muito mais fortemente para baixo para ver se gera algum incentivo para a economia. Vamos supor que ele leva lá para 2%. Vamos supor que eu estou certo. A Selic cai para 2%. E a gente está numa situação de crise e de incerteza muito grande. O receio que eu tenho, e a imagem que eu vou fazer, eu acho que é essa, né, mesmo, né? Imagina que você está voando, né, você está pilotando um avião no meio de um nevoeiro e você está tendo que voar super baixo para não ser pego no radar, né? Mas para você voar baixo no meio do nevoeiro, você tem que usar o seu instrumento, que é o altímetro, né? O altímetro, no caso, é a taxa de juros e a expectativa de inflação também, né? Esse jogo entre as duas. A minha impressão é que esse instrumento de voo está um pouco quebrado, né? Por que eu digo isso, né? Se você pega a Selic, ela caiu, obviamente, né? Mas se você abre a composição da dívida pública, né? A história não é bonita, né? Se você pega a duração média da dívida pública, está caindo, né? O prazo médio, tanto faz, está caindo. Se você pega os componentes da dívida pública, ela está ficando mais pós-fixada do que pré-fixada, o que não faz sentido, né? Se a taxa de juros está caindo, é porque eu confio. Se eu confio, eu tento travar a taxa antes, eu fico pré, né? Essas relações não estão acontecendo. Então, a impressão que eu tenho é que o instrumento por si só da taxa de juros, ela está bastante poluída, né? Então, o Banco Central ele baixa a taxa de juros, uma, porque sobrou para ele fazer isso, e dois, porque ele está com um livro-texto, né, do sistema de metas de inflação embaixo do braço. Ele fala, olha, as expectativas estão curadas, a atividade está fraca. Por que não? Vou baixando, né? O problema é que, assim, lá para frente, imagina o Brasil lá por volta de outubro e novembro, quando ele tiver que fazer a discussão fiscal, se vai ter ajuste ou não vai ter, no meio de uma crise que tende a ser grande, né? E aí já vou entregar para vocês uma projeção de PIB, eu estou com menos 7,5, né? Hoje saem os dados do FMI, ele está com menos 9 para o Brasil.
estou com menos 7,5%, o mercado está com menos 5%, menos 6%, eu estou um pouco mais pessimista, mas tem economistas de bancos grandes que estão com projeções de menos 8% também, até mais para cima. Então, a gente tem um jogo que é o seguinte, né? A atividade econômica desacelerando vai forçar a autoridade monetária a jogar o juro para baixo. Jogar o juro para baixo numa situação que nem essa, né, levou o Paulo Guedes, né, de forma preventiva de um lado, de forma vamos dizer assim, radical no bom sentido, né, no sentido do liberalismo dele, tentar ancorar a parte longa da curva de juros, segurando o máximo possível de gastos. Ele está segurando. Ele vai argumentar, o Paulo Guedes ele tem esse jeito dele, né? Não, liberei trilhão, ele fala isso, né? Mas por coerência teórica, ele sabe que ele vai segurar, né? É bem isso mesmo, no final das contas. Eu não acho que simplesmente a demora de chegar dinheiro na ponta final seja um problema de ordem microeconômica. Eu acho que tem um jogo ali que eles estão fazendo para ser devagar, enfim, né? Se é verdade que eu estou certo que, a taxa de juros em queda não está caindo na economia real porque o mecanismo de transmissão está obstruído, e se eu estou certo que o Ministério da Economia tenta evitar gastos maiores de forma coerente, de forma absolutamente coerente com a situação da sua visão, né, enfim, de economia, né, visão enfim, filosófica, por que não, né? Eu sei que o crescimento tende a ser baixo, né? Isso daí configura esse menos 7,5% para 2020, e o ano que vem eu estava com 3%, eu reduzi para 1,6%. Eu acho que vai ter um crescimento mais baixo para o ano que vem por conta disso. Mas aí tem outras questões que entram aí no meio, né? Primeiro é o seguinte, se a gente joga o juro para baixo, eu acho que tem cara do câmbio ser mais para cima do que para baixo, né? Vamos combinar que eu vou falar enfim, espero que vocês entendam a piada, mas a última vez que eu abri a janela, o Brasil era no Brasil, não era Suíça, né? Nem a Suécia, nem a Alemanha, né? Estamos falando de uma taxa de juros de 2%, uma taxa de juros real de 0,40 ao ano. Eu não sei se isso daí é sustentável a longo prazo, né? E essa discussão aí sobre os juros acaba ganhando um colorido, um tensionamento especial, né? Porque acaba batendo no câmbio, ou seja, a gente atrai menos dólares. Tão simples quanto isso, né? Deixa eu ver aqui. Hoje está sendo um dia particularmente dramático no mercado de capitais. Deixa eu ver aqui quanto está a última cotação. O dólar está 5,31, 5,32, vai. Está subindo 3% agora, 3,15% agora. Eu acho que está com um cara mais de 5,90 no final do ano. Porque vai se acumular uns juros cada vez mais baixos num país que cada vez cresce menos e onde também, né, os estrangeiros têm dado sinais reiterados desse desconforto a respeito do Brasil. Poxa, o Brasil está barato. O Brasil está barato, mas com uma taxa de juros nesse patamar, o câmbio pode ganhar uma outra volatilidade que eu posso perder dinheiro se eu colocar no curto prazo, né, pegando bolsa. Isso é um tipo de investidor, né, mais ligado ao mercado de capitais. Não que não tenha entrando, está entrando, enfim. E aí eu vou entrar na discussão depois de bolsa, né? Mas, por outro lado, né, os empresários lá fora, e ontem a gente teve mais uma demonstração disso, eles estão muito incomodados com o governo Jair Bolsonaro, né? Existem vários empresários que simplesmente entendem que o presidente Bolsonaro não é um exemplo a ser seguido, né? O Brasil, a gente tem uma parcela grande, né, que votou nele, né, expressiva, até que ganhou a eleição, né, que confia e gosta muito do presidente, mas a impressão que eu tenho a respeito da impressão dos estrangeiros sobre o Brasil não é nada positivo, né? O Paulo Guedes até fez, acho que na minha opinião, muito bem de não fazer nenhum esforço para o ex-ministro da Educação e para o Banco Mundial. Isso daí seria desastroso. Colocar alguém com perfil, por mais que o ex-ministro da Educação tenha sido economista de instituição financeira, enfim, mas ele é visto fora do Brasil como alguém muito pouco, muito alinhado a um tipo de posicionamento ideológico que é complicado, né?
Só lembrar as falas que ele teve, isso daí para uma instituição que nem o Banco Mundial. Mas eu só estou trazendo isso para colocar assim, olha, a impressão que se passa não é nem um pouco positiva. Então, isso daí gera uma dúvida também. E aí, soma essa dúvida, é o seguinte, o Brasil lá em novembro, né, no meio de uma eleição, com a dívida PIB batendo 100%, é um lugar bom, bacana para investir? A resposta talvez seja não. Então, a gente não pode contar com as benesses estrangeiras para a gente. Então, por isso que eu estou com esse câmbio mais de 5,90 e por isso mesmo esse crescimento mais baixo para o Brasil. Isso é uma parte da questão. Aí tem outras questões que é o seguinte, poxa, André, mas a Bolsa não para de subir. Realmente, apesar de hoje estar caindo violentamente, a gente tem aí uma Bolsa que subiu bastante. Aí se deve a alguns motivos, né? Vou colocar desse jeito, para dentro dos mercados mais eficientes, né? O Delfim Neto tem uma frase muito boa, né? Que, entre as várias, ele é um frasista bastante, enfim, que eu gosto, né? Ele fala assim, dinheiro é que nem água, corre para onde tem menos resistência. E, de fato, né, a Bolsa de Valores é o lugar onde tem menos resistência. Né? Então, por conta dessa questão macroeconômica que jogou juro para baixo, você joga o dinheiro para a Bolsa. E juro para baixo, né, quem está habituado à análise fundamentalista sabe que quase que automaticamente faz, através de fluxo de caixa descontado, subir, né, o preço dos ativos no momento presente. Eu acho que já subiu demais, mas isso é uma outra discussão, não vou entrar aqui agora. Esse é o ponto macro. E a Bolsa tem subido também por duas questões microeconômicas. Né? A primeira é que o comércio de corretora, né, ele é fundamentalmente online. Né? Há muito tempo já é tudo digital. Então, o fato de estar em quarentena não afastou de forma alguma, né, os clientes da corretora. Né? A gente tem uma situação aí onde a gente tem aí uma proximidade. Isso de um lado. Então, do ponto de vista microeconômico, ajudou bastante as corretoras. E mais do que isso, né? Você tem aí uma situação microeconômica também, que é o investimento, que a gente sabe que depois dessa crise, né, alguns setores vão se beneficiar mais do que outros. Né? Então, empresas ligadas a comércio eletrônico, tecnologia, saúde, todas elas tendem a se beneficiar muito dessa crise do Covid-19. Então, alô? Acho que o André está com o microfone aberto, desculpa. Você pode deixar eu ouvir o que eu quero estou ouvindo? Você não está vendo o que eu estou ouvindo? Você não está ouvindo que eu estou ouvindo alguma coisa? Alô, alô, alô. Por favor. Alô, voltei. Pronto, agora está todo mundo com o microfone no mudo. Então, as empresas listadas que têm a ver com tecnologia, com esse novo momento, é melhor. Né? Então, imagina que você é dono de uma, sei lá, padaria. Aí, de repente, os clientes sumiram. Mas, de repente, você tem também um dinheiro guardado. Você investe numa nova padaria que tem ociosidade ou você vai procurar empresas que podem se beneficiar disso? Pronto, temos aí uma explicação importante da alta de algumas empresas. Por exemplo, empresas de varejo e estão com preços acima já do que estavam quando começou a crise. Então, né, isso para dizer que são grandes ganhadoras desse processo, né? Então, por tudo isso, né, eu acho que a gente tem uma situação aí de que bolsa acaba subindo. E é interessante o seguinte, né, essa bolsa está subindo com o dinheiro de brasileiros, né? É um esforço muito do Brasil aí, no sentido da nossa poupança ter migrado para o mercado de capitais. Agora, falando da sociedade de forma geral e falando um pouco de política, né? Bem, fazendo um disclaimer que eu sou um economista, não sou um cientista político, logo que eu vou falar tem um grau de convicção muito baixo da minha parte. Então, não acho que, enfim, temos que tomar algum cuidado com essa minha fala aí. Mas eu vejo, quando se trata das pressões em torno do presidente Bolsonaro, esse tipo de coisa, eu acho que o Bolsonaro se meteu numa baita de uma encrenca. Qual foi a encrenca que ele se meteu? Ele governou durante muito tempo de forma conflituosa, né? Vamos dizer assim, pela própria
como posso dizer, pelo próprio programa dele, né? Ele queria mudar tudo que está aí, né? E esse processo conflituoso, né, conseguiu ser administrado no passado através de conversas muito próximas do Rodrigo Maia com Paulo Guedes, que permitiu o avanço da reforma da Previdência, né? Ao arrepio do Palácio do Planalto, né? A gente sabe, isso é sabido, não tem segredo nenhum, o quanto essa relação ficou tumultuada. E no início do ano também surgiu uma coisa complicada, além da crise do coronavírus, né? Que, por uma série de motivos, o presidente entrou em rota de colisão direto com o presidente da Câmara, né? O Rodrigo Maia. E olha, uma coisa que acho que todo presidente devia aprender na vida é que não se briga com o presidente da Câmara, né? Por que eu estou colocando isso daí? Porque depois disso, o presidente Bolsonaro teve que fazer um movimento dele ir atrás do Centrão. Teve um período, tempo atrás, que o Rodrigo Maia teve nas redes sociais, foi destruído pelos apoiadores do Bolsonaro. Mas, assim, destruído, não estou falando pouca coisa, assim, é mais de 1 milhão de tweets, assim, virou trend topics mundial. Ele foi muito forte em cima do Rodrigo Maia. Fez o Rodrigo Maia começar a querer agir contra o presidente falou, então deixa eu fazer a articulação com o Centrão. Nisso, aí começou o jogo, né, de xadrez, né? O presidente Bolsonaro tentou capturar o centro do tabuleiro. Para capturar o centro do tabuleiro, a primeira peça que ele teve que sacrificar foi o bispo, né? Ou seja, o juiz Sérgio Moro. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero acreditar que o presidente entrou em rota de atrito com o Sérgio Moro não por conta de questões pessoais do presidente, né? Questão familiar, ou polícia, né? Eu acho que ele fez isso porque o Sérgio Moro, obviamente, sendo um juiz com o estilo dele, né, estava querendo ir atrás de político corrupto. É isso que o Sérgio Moro faz, né? E a gente sabe que o Centrão é um lugar onde existe uma vasta possibilidade de você encontrar pessoas com esse perfil, políticos com esse perfil. Então, a saída do Sérgio Moro, ele representa um sacrifício de uma peça para ver se você consegue consolidar o centro do tabuleiro. Só que, ao mesmo tempo, o presidente fez uma outra aposta muito perigosa, que foi deixar o rei no meio do tabuleiro. Quem gosta de xadrez sabe o que eu estou falando. Ele não fez o rock, ele não tentou proteger o rei. Ele deixou o rei no meio do tabuleiro, dizendo que a Covid vai ser uma gripinha, né? E minimizando isso. Eu não vou entrar no mérito se é ou não é uma gripinha. O ponto é, ao fazer isso, ele deixa a posição dele fragilizada, porque ele teve que brigar com todos os outros governadores, né? Então, assim, você gerou uma situação que... Por que vai acontecer o seguinte, né? O Bolsonaro vai falar, tá vendo, a economia está no buraco porque vocês fizeram quarentena, né? A culpa não é minha, por assim dizer, né? A população não vai querer nem saber, vai botar a culpa nele, né? Tanto é que a popularidade dele caiu, se estabilizou agora, mas vamos ver mais para frente, quando o desemprego ficar mais persistente, pode ser. Isso para dizer que, além de todos esses problemas, a gente vai ter uma situação que ainda é de muito tensionamento entre os poderes, né? O próprio Paulo Guedes, que é a rainha desse jogo, para assim dizer, né? A peça mais importante, né? Do meu ponto de vista, ele está sendo pressionado. E o Centrão vai pressionar, né? Já conseguiram fundos, o Fundeb, já conseguiram alguns bancos, estão querendo colocar o Weintraub no Banco Mundial. Então, assim, é muita pressão em cima da dama também, né? Então, dito isso, né, eu acho que a gente deve ter me parece, que ao longo dos próximos meses, ainda uma tensão continuada. André, você está dizendo que o presidente vai cair? Não, eu acho que o presidente não vai cair, mas eu acho que o presidente vai ficar sob muita pressão durante muito tempo, até 2022, se for o caso. Vamos ver se ele aguenta, né? Porque, e eu não estou falando isso de forma desrespeitosa de forma alguma ao presidente. Eu acho que é muito difícil para qualquer pessoa aguentar um nível de tensão e de estresse desse nível durante muito tempo. Eu falo isso porque ele mesmo, presidente, disse que já estava bastante estafado em abril do ano passado.
né? Tem uma fala aí dele na Veja falando que ele acordava de noite, né? Imagina agora como está a situação, né? Sendo que o filho dele, o Flávio, está numa situação complicada. Se pegarem a mulher do Queiroz, vai ser bastante complicado. Mas é que tá, isso daí, para mim, como economista, vamos dizer assim, eu coloco como um elemento não fundamental da análise. A análise fundamental minha é que, dentro da estrutura a termo da taxa de juros, existe um esforço para se manter a parte longa ancorada. Como você vai fazer isso? Através de uma política fiscal que seja suficientemente liberal para segurar. Eles podem fazer até a Operação Twist, né? Que é a PEC emergencial, a PEC do orçamento de guerra, né? Permitiria, né? Mas eu não vou entrar nesse ponto agora. Isso daí vai fazer um crescimento mais baixo. Esse crescimento mais baixo vai se traduzir em juros menores. Esses juros menores caem em termos absolutos, mas em termos relativos eles não se operacionalizam, nem porque não fornecem crédito ao patamar adequado, dado o nível de risco atual. E quer saber um negócio? Tão importante quanto a taxa de juros baixa seria um horizonte como posso dizer, um horizonte propriamente de saída da crise sanitária, né? E a gente está apostando na sorte, porque não tem planejamento nenhum, nem dos estados, nem do Estado, nem do governo federal. Não tem planejamento algum. Algum. O Rio de Janeiro saiu aí meio atrapalhadamente, São Paulo também está fazendo isso, o governo federal não organiza, mas o governo federal não podia conversar, não conversou, não quer, enfim. Isso daí faz com um empresário, eu vou pegar, tá bom, quero pegar dinheiro, o juro está baixo, mas por quanto tempo? Ninguém sabe. Então, isso tudo me faz esse PIB de 7,5 para baixo, de forma importante. Bem, deu aqui meia hora aqui da nossa fala aqui. Jorge, eu não sei quem vai tocar aqui agora, mas se quiser abrir para perguntas, estou à disposição. O André, ele vai ver algumas perguntas que o pessoal vai querer encaminhar e ele vai passar essas perguntas para que você possa responder. E aqueles que tiverem qualquer pergunta, é só entrar no chat e estar encaminhando. Aqui no bate-papo, já que eu coloquei uma pergunta do Mário, Lúcio e outra da Débora. Eu posso ir respondendo. Beleza. Tá bom? Mário Lúcio, você falou a importância das intervenções estratégicas do governo em algum setor da economia, podemos considerar algum setor? Então, o Mário pergunta a respeito das intervenções do governo em alguns setores da economia e qual setor seria o mais afetado. Mário, nitidamente a questão do turismo. Todo o setor de turismo vai sofrer fortemente isso. E não tem... Vamos ver como eles vão resolver o problema das companhias aéreas, né? Eles vão ter que colocar dinheiro em alguma. Né? Nem que seja falar, você vai ganhar e você vai consolidar esse mercado. Mas o setor de turismo está bem ruim. Eu espero que a questão do saneamento... Eu não vi em detalhe, tá? A MP do saneamento. Eu espero que no saneamento eles criem os incentivos corretos para a gente ter um aumento, né, do saneamento, porque é uma vergonha a população brasileira não ter saneamento básico. Isso é ridículo nesse país. É impressionante mesmo. Débora, passando a pandemia, uma mudança da regra do teto, lugares para abrir espaço para investimento, regulatório não pode crescer mais que o PIB. A Débora pergunta a respeito do teto dos gastos, né, que passada a pandemia talvez abrisse o espaço, alterasse o teto, né? Olha, eu sou a favor do seguinte, Débora, a favor não, né? Pergunta, vão alterar o teto dos gastos? Vão ter que alterar o teto dos gastos. Vai ser uma discussão difícil? Vai. Por isso que eu estou falando no final do ano, vai ficar aquele climão, olha, vai estourar, e começa aquele papo. Né? Aí eu quero ver como o Guedes vai aguentar essa pressão. Eles vão ter que fazer isso. Eu acho que o melhor é o seguinte, endivida-se, mas tem que criar logo essa PEC do orçamento de guerra, porque você tem que, vamos dizer assim, colocar discriminar o que é gasto com essa crise, discriminar o que o governo federal está dando para os estados, aí vai virar um bolo, certo? Vai virar um bolo lá de 600 bilhões de reais, que é essa conta de padeiro que eu fiz. Tá bom, lá na frente a gente vai fazer uma reforma tributária e a gente vai discutir quem vai pagar esse bolo. Fatalmente vai pagar os mais ricos. É isso que eu estou falando. Aí vai ter a discussão política, vai, não vai,
a gente faz mais dívida para alongar esse perfil, enfim. Mas eu acho que o principal, Débora, é deixar bastante discriminado o tamanho desse buraco, por assim dizer. Né? Clara, voltar a gente de reforma anterior para ser uma solução para aqui. Olha, a Clara pergunta a respeito da agenda de reformas estão sendo discutida pré-Covid, né? Eu não sei se tem muito mais espaço, não. Né? Se você perguntar para qualquer pessoa da equipe econômica, ele falou, não, de jeito nenhum, vamos fazer. Né? E, em tese, eles estão até cooptando o Centrão para isso. Né? Também. Que eu acho que, na verdade, estão cooptando até para proteger o presidente mais. Até. Mas, como posso dizer, eu acho que fica meio impedido isso. A discussão é que, se não fizer essas reformas e não fizer também, ou fizer uma reforma tributária, vai sobrar uma continha, né? Um boleto para alguém pagar. O problema é que esse boleto, se ninguém pagar esse boleto, vai começar a gerar toda aquela discussão. Ou a gente corta gasto ou aumenta a receita. Vai voltar a mesma discussão de sempre. Eu acho que a tendência é que se faça uma... eu acho que é isso. Vai ter uma reforma tributária que vai se tributar mais... os mais ricos, né? Me parece, não é que não estou falando que eu acho que é a solução melhor, necessariamente, porque depende muito como vai ser tributado. Eu acho que tem que tributar de forma mais progressiva, eu acho que tem que tributar mais os mais ricos, mas depende de como você faz isso. Pode dar uma dor de cabeça sem tamanho. A Natália pergunta, entre a reforma administrativa e tributária, podemos avaliar? Olha, tanto a Natália pergunta entre a administrativa e a tributária, né? Eu acho que as duas são importantes, mas, de novo, a gente precisa ter um governo que saiba o que quer. O que ele quer? Porque ele vai ter que tomar decisões difíceis. Vamos supor que a administrativa tem que tornar mais racional a administração pública, é óbvio, ninguém tem a menor dúvida disso. Mas, assim, será que tem espaço de cortar ou segurar salário de médico e professor agora? Vamos mexer no judiciário? Interrogação, vamos mexer nos militares? Que é uma discussão, vamos mexer? Isso é vontade política, aí o presidente fica amarrado, né? Enfim, né? Ailton. O Ailton agradece, obrigado, Ailton, pelas palavras gentis. O Rubens pergunta, minha grande preocupação com os autônomos, será que terão como se reinventar? Provavelmente não. Esse é um dos problemas políticos que a gente vai ter, né? Porque é um mal-estar econômico que vira político. Enfim, pode ser que tenha um pouco por aí. Tainá pergunta, podemos considerar a manutenção do preço? Tainá pergunta das medidas de redistribuição. Sim, eu acho que vai ter que ter alguma coisa nesse sentido. Já vão ampliar o voucher, né? E começou uma discussão sobre uma bandeira do ex-senador paulista, né, do Eduardo Suplicy, sobre a renda básica cidadã. Muita gente discutindo disso e, olha, ganhou uma força. Eu acho que não tem jeito, né? Sabe por que não tem jeito, Tainá? Vou responder. O mercado de trabalho mudou fundamentalmente, certo? Você pega hoje em dia, tem Uber, tem Rappi, tem iFood. Se você está desempregado, né, você engole o choro, pega uma bicicleta e vai fazer entrega. É isso que você faz. Isso surge por dois motivos. De um lado, uma questão macroeconômica, que você alterou a legislação, mas você alterou a legislação porque microeconomicamente surgiu como uma possibilidade isso. Então, é um tempo novo. Se é verdade que o trabalho vai ser mais desse tipo, né? Porque eu me recuso a achar que o garoto que está andando de bicicleta para me entregar uma comida aqui é um colaborador, um empreendedor desse. Não é trabalhador deles. Só que a relação de trabalho mudou. Se é verdade isso, a gente vai ter que ter algum tipo de proteção social mais difusa. E talvez aí a questão das medidas redistributivas. Talvez seja uma solução, mas enfim, não se sabe ainda. O Ítalo pergunta, como ficaria a projeção para o real com a política do FED e outros BCs para o enfrentamento da crise? Bem, os bancos lá fora estão cortando muito, os bancos centrais cortaram muitos juros e estão emitindo dinheiro. Estão injetando. Para ter uma ideia, Ítalo,
não sei se provavelmente o senhor viu aqui já isso daí, o balanço do Banco Central norte-americano saiu de 4 trilhões em dezembro do ano passado para 7 trilhões. Subiu 3 trilhões de dólares em poucos meses. É inacreditável o que eles estão fazendo. Então, assim, é muito dinheiro na mesa, o que pode, em tese, enfraquecer as moedas deles. Mas eu acho que a nossa moeda vai se enfraquecer pelo diferencial da taxa de juros e por uma percepção ruim da comunidade de negócios internacional a respeito do Brasil. Me parece que é isso. Bem, o Ayrton pergunta, falando justamente da ideia, até Fito Delfim, né, na época do milagre, foi feito pelo aumento do emprego e consumo. Então, o Delfim Neto é considerado alguém de esquerda hoje em dia. O Delfim Neto, dependendo do círculo que você fala, é considerado realmente de esquerda, né? O ministro Paulo Guedes, insisto nisso, ele é um homem liberal no coração. Ele realmente acredita naquilo e ele não acredita nisso, Ailton. Ele acha que não, acha que a economia vai ter que se virar sozinha, que é a melhor forma. É uma hipótese, enfim. Eu não acho que seria o adequado agora, mas eu não sou ministro da Economia. O problema não é meu nesse sentido. O meu problema é ver como vai resolver isso, né? Qual é a resultante disso daí? Eu acho que ainda vai ser desaceleração econômica durante o tempo. A Cura pergunta, você acha que podemos ter um dólar mais fraco no mundo, mas no Brasil, com essa incerteza, dólar e real mais forte ainda? Então, o dólar pode se enfraquecer no mundo, mas o real fica mais fraco ainda, né? Eu acho que faz sentido isso, sim. Eu acho que... Porque a gente está jogando juros para um nível muito baixo. E 2, uma hora essa incerteza vai aparecer. Se aparecer isso, eu acho que a gente vai ter uma situação bastante difícil, né? De novo, eu fiz a brincadeira que eu abri a janela, o Brasil não era a Suíça nem a Suécia. Eu amo esse país. Eu gosto muito mesmo. Sou realmente apaixonado. Não falo isso da boca para fora, não. Mas alguns níveis de preço é meio surreal. 2% ou 0,40% de juro real por ano. Vocês que são da Berge sabem muito bem que nosso país ele é basicamente viciado em CDI, né? E aí, como faz? Faz, não faz? Esse é o nível de rentabilidade? Uma discussão, não tenho certeza ainda. Bem, Jorge, acho que acabaram as perguntas aqui. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta via áudio? Caso ninguém tenha perguntas, você pode fazer as suas considerações finais, porque a gente ainda tem um tempinho aí. A nossa live costuma ser em torno de 1 hora. Você tem as considerações finais que você possa fazer. Acho que então mais uma pergunta aí, não. Entrou do Ítalo aqui também. Câmbio. Tem espaço para uma guerra cambial. Não sei se teria uma guerra cambial nesse sentido. Na época do Manteiga, entrou muito nessa discussão sobre guerras cambiais, né? Eu acho que, em parte, faz sentido, mas não sei se é tão explicitamente isso. É porque os bancos centrais não têm muito como... Porque se for isso, né, a nossa moeda ficar fraca é bom, né? A gente exporta mais, né, geralmente. Mas eu não sei se é desse jeito, desse caso pensado todo, não. Acho que é mais ao acaso. Bem, Jorge, quero agradecer demais aqui e deixar algumas mensagens para a gente aqui, né? Pensar aí para os próximos, ao longo do ano, né? O Brasil mudou muito, né? Para o bem ou para o mal, a gente está num novo país e num novo mundo. Essa situação, né? Tem que ter muita atenção nossa em como ajudar a sociedade brasileira a atravessar esse momento, né? E os bancos têm um papel importante. Eu acho que os bancos estão fazendo bastante já. É que eu acho que o banco não pode fazer tudo, né? Tem aquela piada, né? Bastante sem graça. Sem graça não, eu acho até engraçado. Que o banqueiro é aquele sujeito que te empresta o guarda-chuva no dia de sol e retira no dia de chuva, né? É verdade, faz parte, porque é a avaliação do risco, né? Mas acho que tem uma missão como brasileiros, né? De tentar ir melhorando o nosso nível de eficiência. Isso a gente faz com processo, né? Eventos que nem esse que eu fui chamado aqui agora por vocês faz parte de um novo mundo, né? Não que eu esteja falando seja nada demais, talvez, né? Mas então, olha só, uma reunião com algumas dezenas de pessoas, totalmente online, totalmente num ambiente desse tipo,
Isso é uma novidade, veio para ficar. Não sei quem perguntou dos setores, por exemplo, viagem de negócio. Depois que inventaram o Zoom, dificilmente. Eu sempre viajei o Brasil inteiro. Minha vida foi viajar literalmente do interior do Rio Grande do Sul ao interior de Goiás. É isso que eu sempre fiz. Com isso daí, acho que mudou muito. Mas, de novo, nosso trabalho é aumentar e tentar ser o mais competitivo do Brasil. E apesar dos desafios todos, apesar dessa leitura muito ruim que eu fiz, eu acho que a questão, no fundo, é fundamentalmente política. Eu acho que a gente pode descobrir. O Brasil passou na eleição de 2018, na minha opinião. É um momento muito traumático, muito dolorido, mesmo. Todo mundo saiu machucado dessa eleição, né? Quem perdeu saiu machucado, quem ganhou, mas ganhou por conta de uma raiva que estava sentindo também. Eu tenho certeza que muita gente está se questionando a respeito do que está fazendo, mas ao mesmo tempo ficar com medo de voltar. Então, perceba, a gente está num momento muito tensionado, emocionalmente difícil, né? Por isso mesmo que eu acho que vai ser dolorido, mas eu acho que também a gente tem as condições de passar. O Brasil é um país que, apesar de tudo, né, que país do mundo tem um SUS que nem a gente tem? A gente pode enfrentar isso. Tem países do mundo que nem SUS tem, a gente tem. Que país do mundo tem banco público que nem a gente tem? A gente tem. Que país do mundo tem um Instituto Butantan, um Instituto Oswaldo Cruz? A gente tem, né? Então, se a gente organizar um pouco, eu acho que a gente consegue encaminhar. Então, quero terminar minhas palavras aqui de forma um pouquinho mais otimista, Jorge, para não terminar, vocês não ficarem com uma má impressão minha, no final das contas, e sair com a ideia de que sim, dá para fazer, e o que dá para fazer é trabalhar, e trabalhar mais e com mais eficiência. Perfeito, André. Nós aqui agradecemos a sua participação, foi muito bom. Esse bate-papo é uma coisa que a gente tem que fazer com maiores frequências. Vamos buscar aí eventos futuros, convidar você, talvez com mais alguém aí de Porra Mercado, ou alguma autoridade, para a gente poder ter um bate-papo melhor aí sobre isso daí. Tá? Alguma palavra, Angélica? Então, só agradecer em nome da diretoria, das boas-vindas à Aberj, que tudo também que você precise, só procurar a gente está aqui para articular, esse é o papel da Aberj, assim como a gente buscou você, pode buscar a gente quando precisar alguma coisa, as portas estão abertas. Sim, senhorita, vou usar sim. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Só 2 recadinhos, só para falar que essa live, né, esse webinário, vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube, o canal Educaberj. Quem ainda não conhece, se inscreve lá, que a gente sempre está postando conteúdos interessantes nesse período de pandemia, trabalho home office. A gente vai começar novas séries bem atualizadas, né, para o período que a gente está vivendo agora. Então, é um canal para atualização profissional. E vai estar lá na próxima semana, e também os certificados de participação de todas as pessoas que fizeram a inscrição lá no Simpla ficará disponível também dentro de 24 horas. Obrigado. Ok. Obrigado. André, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. E uma boa tarde a todos aí. Obrigado pela participação. Forte abraço.